Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a obra de Celso Furtado, O Capitalismo Global, que foi publicado pela editora, vamos ver aqui para não errar, né? Foi publicado pela editora Paz e Terra no ano de 2004. Então, na obra O Capitalismo Global, Furtado começa fazendo uma autobiografia, busca na CEPAL, onde trabalhou por muitos anos, elementos teóricos que vão dar suporte aos argumentos utilizados na presente obra. Escreve sobre a elaboração do clássico, formação do Brasil contemporâneo, obra da qual o Caderno de Resenhas possui um vídeo aqui que foi publicado no ano de 2020. O autor também fala de forma breve sobre o papel das organizações sociais e da função nacional, sem perder de vista suas raízes marxistas. Mas o mais importante na obra encontra-se no capítulo 2, onde o autor estabelece as bases para o entendimento do novo capitalismo. Nesse contexto, Furtado passa a ter a visão global da estrutura da economia mundial a partir da dicotomia centro-periferia. Dessa forma, permite captar a especificidade do subdesenvolvimento. Outro ponto importante levantado pelo autor é a percepção do sistema subjacente à economia mundial, que permitiu explicar a tendência à degradação dos termos de intercâmbio dos produtos primários internacionais. De acordo com Furtado, esses dois elementos ajudam a iluminar os diversos ângulos do poder nas estruturas econômicas mundiais. Segundo Furtado, o processo de formação econômica no mundo moderno pode ser observado por três ângulos. Primeiro, intensificação do esforço acumulativo mediante a elevação da poupança de certas coletividades. Segundo, a ampliação do horizonte de possibilidades técnicas. Terceiro, o aumento da parcela da população com acesso a novos padrões de consumo. O importante a ser salientado na obra é de que, neste fim de século, prevalece a tese de que o processo de globalização dos mercados há de se impor no mundo todo, independentemente da política adotada pelo Estado, seja ele qual for. O fortalecimento dos mercados e a debilitação dos atuais sistemas estatais de poder que enquadram as atividades econômicas estão gerando mudanças significativas estruturais que se traduzem na crescente concentração de renda e por formas de exclusão social em todos os países. Na visão de Furtado, o processo de globalização a que assistimos desarticula a ação sincrônica dessas forças que garantiram no passado o dinamismo dos sistemas econômicos nacionais. Quanto mais empresas se globalizam, quanto mais escapam das ações reguladoras do Estado, mais tendem a se apoiar nos mercados externos para crescer. Ao mesmo tempo, as iniciativas dos empresários tendem a fugir do controle das instâncias políticas, e nesse contexto, voltamos ao modelo do capitalismo original. A crescente interdependência dos sistemas econômicos tornou obsoletas técnicas que vinham sendo desenvolvidas nos últimos decênios para captar o sentido do processo histórico que vivemos. Os mercados fundamentais de tecnologia, de serviços financeiros, de meios de comunicação, de produtos de qualidade e mesmo de bem de consumo geral, sem falar das matérias-primas tradicionais, operam hoje unificados ou marcham rapidamente para a globalização. As mudanças de mais relevo na configuração do quadro global, segundo Furtado, são o declínio da governabilidade das economias de maior peso relativo não se explica sem ter em conta a internacionalização dos mercados financeiros. Segundo, a União Europeia está exigindo um exercício de imaginação política para conciliar o ressurgimento de valores locais e rivalidades culturais com as exigências crescentes de um espaço econômico unificado de dimensões colossais. 3. O processo de conversão à economia de mercado e de criação de instituições democráticas nos países do leste europeu resultou ser muito mais traumático do que se havia imaginado.
Quarto, as nações asiático-orientais, em particular a China, são hoje, sem lugar a dúvida, os líderes da nova onda de transformações que estão redefinindo a face do planeta. A estrita disciplina social e o forte investimento no fator humano dão ao capitalismo asiático uma força competitiva sem paralelo. 5. As economias latino-americanas estarão submetidas a pressões crescentes para desregular os seus mercados, o que acarretará efeitos diversos em função do grau de heterogeneidade de suas estruturas sociais. Sobre globalização e identidade nacional, Furtado aponta que, através de uma visão global apoiada não apenas na análise econômica, mas também na imaginação histórica, é necessário se entender que, primeiro, não se deve perder de vista que a economia mundial penetrou numa fase de tensões estruturais sem precedentes em escala planetária. Essas tensões se manifestam desde o começo dos anos 80 nos países de terceiro mundo, sob a forma brusca de elevação de taxas de juros de mercados internacionais e de intensa drenagem de capitais para os Estados Unidos, o que explica a euforia desfrutada pela população norte-americana a partir da segunda metade dos anos 80. O vértice da tensão que se manifesta na economia mundial situa-se na inflação virtual da economia norte-americana. Inflação causada pelo longo declínio da taxa de poupança conjugado com o elevado déficit na balança de pagamentos. 2. O desequilíbrio estrutural da economia dos Estados Unidos é a causa da drenagem para esse país de mais da metade da poupança disponível para investimentos internacionais. Esse desequilíbrio persistirá por alguns anos, e a solução que venha a ser dada a esse problema pesará seriamente na configuração futura da estrutura do poder mundial. Terceiro, outra fonte de tensão a ter em conta é o amplo processo de destruição e reconstrução das economias do leste europeu, as quais continuarão a absorver parte da poupança gerada pelos demais países, sem que tenham possibilidade de remunerar adequadamente esses capitais, o que também contribui para manter elevadas taxas de juros. 4. A integração dos países da Europa Ocidental é irreversível, mesmo que não sejam alcançados os ambiciosos planos de Maastricht. Esse processo reforça os grandes grupos econômicos que operam transnacionalmente, mas abre espaço para os agentes que atuam em esferas outras que as especificamente econômicas e financeiras. 5. Independentemente das mudanças na configuração da estrutura do poder político mundial, deve prosseguir a realocação de atividades produtivas provocada pelo impacto das novas técnicas de comunicação e tratamento da informação, o que tende a concentrar em áreas privilegiadas do mundo desenvolvido as atividades criativas, inovadoras ou simplesmente aquelas que são instrumentos de poder. Tudo indica que prosseguirá o avanço das empresas transnacionais, graças à crescente concentração do poder financeiro e aos acordos de âmbito da Organização Mundial do Comércio sobre patentes e controle da atividade intelectual, o que contribui para aumentar o fosso entre países desenvolvidos e desenvolvidos. 7. Com o avanço da internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos, debilitam-se os sistemas econômicos nacionais. As atividades estatais tendem a circunscrever-se às áreas sociais e culturais. 8. A atividade política internacional facilitará a abordagem dos problemas ligados ao equilíbrio ecológico, ao controle do uso de drogas, ao combate das enfermidades contagiosas, à erradicação da fome e à manutenção da paz. A esfera econômica tende a ser crescente, dominada pelas empresas internacionalizadas, as quais balizarão o espaço a ser ocupado por atividades de âmbito local e ou informais. 9. A estrutura internacional de poder evolui para assumir a forma de grandes blocos de nações sedes, de empresas transnacionais que dispõem de rico acervo de conhecimentos e de pessoal capacitado. Na parte que se refere à identidade nacional, Furtado faz o seguinte questionamento:
Como preservar a identidade cultural e unidade política em um mundo dominado por grupos transnacionais que fundam seu poder no controle da tecnologia, da informação e do capital financeiro? Como resposta, Furtado aponta que, num mundo dominado por empresas transnacionais, esses sistemas heterogêneos somente sobrevivem e crescem por uma vontade política, apoiada por um projeto de raízes históricas. Para superar o caminho do subdesenvolvimento, Furtado aponta que é necessário descobrir o caminho das criatividades com respeito aos fins, lançando mão dos recursos da tecnologia moderna, na medida em que isso é compatível com a preservação da autonomia na definição de valores substantivos. Nesse sentido, Furtado resume em 3 modelos as tentativas mais significativas de superação do desenvolvimento. Primeiro, coletivização dos meios de produção. 2. Prioridade à satisfação das necessidades básicas. 3. Ganho de autonomia externa. O autor ainda, na obra, faz uma análise de como pensar o Brasil, aponta os novos desafios a serem encarados e salienta a necessidade de uma mudança cultural para enfrentar o subdesenvolvimento. Pessoal, foi aí mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Fiquem em paz e com Deus e vamos em frente.